Bom, a literatura ela começou para mim no momento em que eu conheci as letras, né? Não sei como aconteceu, coisas do acaso, né? Que eu aprendia o som das letras sozinho. Não sei explicar o motivo, ninguém da família tinha muito disso de ler e nada. Só tinha, claro, tinha os gibis, os meus tios e tudo mais, mas eu não tinha contato com ninguém que me ensinasse a palavra, as letras. Eu aprendi sozinho. E aí ia ser curioso, foi uma eleição talvez lá, acho que de 86 por aí, eu observando lá as legendas dos candidatos, né, deputado, fulano de tal, né, o governador, sei lá, e eu li o nome dos candidatos juntando, né, os sons que eu conhecia das letras, e aí ficava bravo porque logo saía o nome deles, trocava para outro e não conseguia. E ali eu fui tentando agilizar, digamos assim, a leitura, eu fui aprendendo a ler assim, com a legenda dos nomes dos candidatos a uma eleição, né? Então eu devo isso aos políticos, por incrível que pareça, pelo menos isso. Com a palavra eu fui buscando algumas coisas na casa onde tinha palavras para eu ler. E ali também eu fui entrando em contato então com outros textos. Descobri uma vez aí que eles tinham os livros, aí foram meus primeiros livros, que eram os livros didáticos da época. Ali que eu tive o primeiro contato com a literatura mesmo como arte, com os trechos lá de Autor Dourado, que depois foi se tornar um escritor muito importante para mim, inclusive me influenciando na forma de escrita, de elaborar as obras literárias. Conheci ali as crônicas do Fernando Sabino, tudo ali dos livros didáticos, né? Eu fui desenvolvendo, principalmente, mais uma vez, ali, aqueles escritores como Fernando Sabino, Rubem Braga, a vontade de escrever crônicas. E ali que eu vi um caminho para poder aparecer como escritor. E aí surge, né, os jornais aqui da cidade, que me deram os primeiros espaços para a escrita literária, né, de crônicas. E ali, então, digamos assim, ali que começou o escritor Cacionei, né, nas crônicas do jornal. Até que se passaram mais de 10 anos depois de eu escrever o primeiro conto, né, surgiu a oportunidade dentro das edições sob demanda, né, que algumas pequenas editoras fazem, de publicar o primeiro livro. Então juntei quase todos os contos que eu havia escrito, né, obviamente os primeiros, alguns até aí dos anos 90, né, que eu fui burilando com o tempo, né, enquanto alguns obviamente foram descartados, que daí com o tempo a gente vê que a gente não é o gênero literário que a gente pensa que é, né, quando é jovem. Coloquei algumas epígrafes, né, relacionando com os escritores que eu mais gostava. Percebi ali que uma unidade que é importante, não apenas ser uma junção de contos, mas um livro de contos sempre tem que ter uma certa unidade de narrativas, de temáticas, né? Então eu percebi que tinha muito ali da questão das feridas do ser humano, né, das angústias, dos medos, das dores. Então feridas tanto psicológicas, né, internas, interiores, como também as feridas externas, né? Então a questão da violência, o sangue. E aí um dos contos que eu escrevi era Arranhões, simplesmente Arranhões, né, que eu trabalhei com a palavra arranhões. Eu fui montando vários tipos de arranhões na história, um arranhão de um gato, um arranhão de um disco, fui montando um conto a partir disso, né? E aí eu pensei, bom, arranhões, eu falo de feridas, tá aí o título, Arranhões e Outras Feridas. E aí surge, né, nasce o primeiro livro de contos. O ser humano é um dos seres mais repugnantes que habita este planeta. Sim, sou um ser humano. Me suicidei quando fiz 33 anos. É a idade do suicídio, segundo li em uma resenha que um professor de literatura escreveu em um jornal da minha cidade. Era sobre um livro de um argentino. A morte foi rápida e sem dor, no entanto necessária. Foi quando decidi levar para o inferno dantesco alguns alunos que fizeram da minha vida um inferno satriano. E eu acabei escolhendo, mesmo estando dentro da universidade, eu acabei escolhendo o público maior, o público do jornal, que na época, né, era o que capilarizava a literatura, né, que era o que fazia os escritores aparecerem, eram os jornais, né, diferentemente de hoje, que é a internet. E aí depois, com a internet, né, com os blogs, né, o advento dos blogs ali no meio dos anos 90, comecei a publicar no meu blog. Mais adiante eu mantive uma coluna literária nesse mesmo jornal, né? E ali semanalmente eu escrevia uma coluna literária, ali, críticas literárias e resenhas que eu escrevia ali repercutiam daí na internet, eu postava no blog, e aí um escritor, que era o autor, gostava daquilo e aí divulgava. Então meu nome passou a ser conhecido como eu esperava, eu queria, né? Talvez não tanto como eu gostaria, mas se tornou relativamente conhecido no meio literário a partir dessas resenhas, dessas críticas, né? Na minha leitura tosca da Ilíada,
O título se refere a uma ilha cercada de gregos por todos os lados. Cercados ou ilhados, os habitantes de Troia se defendem como podem dos ataques. Por isso talvez eu sinta simpatia mais pelos troianos do que pelos aqueus. Sou um troiano na sala de aula, sou um troiano nessa sociedade onde sem pedir fui inserido. Sou um troiano no meio cultural da minha cidade. Desisti. Sou um misantropo, portanto não sei como fui escolher ser professor. Quis ser escritor. Sim, quis ser, não sou. Não menti que publiquei tantos livros, não menti que conheci uma prostituta em uma das minhas noites de autógrafo e que ela fora minha aluna. Porém, quase ninguém me lê, então não sou escritor. Dizia que sou misantropo. Por isso frequento puteiros, mas não desses cheios de clientes onde há shows de strippers, gritaria, música alta. Gosto das mulheres que atendem durante o dia em casas ou apartamentos discretos. Quando marcamos com uma delas pelo telefone, as outras se retiram para o quarto para que os clientes não sejam vistos. Mas também gosto de chegar e escolher uma delas, quando ficam uma do lado da outra, carnes em exposição no açougue. Assisti a um filme esses dias, não me lembrava do nome, mas os personagens entravam dentro da mente de um ator famoso. Um desses personagens era manipulador de marionetes. Muitos acham que os professores são titereiros. Na verdade, os alunos os são, e nós somos os títeres. A crítica é essa forma de divulgar a literatura. E mesmo a crítica negativa, ela também serve para a obra se disseminar. Poucos escritores entendem isso. Teve um escritor, uma vez eu fiz uma crítica positiva no primeiro livro. Ele mandou para mim e tal. E gostou da crítica. Aí mandou o segundo livro dele, e o segundo livro eu não gostei e lasquei o que eu pensava. E ele com toda a calma, é isso que eu gosto, uma leitura bem feita, crítica, mesmo que eu não concorde com alguns pontos, mas leia o meu livro. Eu faço aquilo que eu via nos primeiros escritores que eu lia, nas entrevistas que eu li dos escritores. Eu coloco ali as referências, né? Esse escritor tem uma referência de tal e tal autor, ele dialoga com tal e tal autor, ele me lembrou tal autor. E ali, com essas referências, os leitores então da crítica vão buscar, não conhecia que esse que tu citou, vão lá e buscam. Então também amplia o leque de autores, né, de artistas que vão ser conhecidos. Todo um romance pode ser um ensaio, como são algumas obras do Henrique Villamatas, né, escritor espanhol que eu admiro muito, que eu me espelho de certa forma, né? E eu me encaixo daí nesse último romance, nesse último livro, né? Como uma obra dos Xandes, que é uma outra expressão que o Villamatas usa nas obras dele, que é dos escritores que é como o meu personagem, que é solteiro, e por isso que eu digo que não sou eu, porque eu sou casado, então o personagem não sou eu, porque ele é solteiro, então não tem como ser eu ali. Ele é solteiro, escreve e pensa muito sobre sexo, escreve uma obra curta, discute se vai parar ou não de escrever, vive pensando em literatura 24 horas por dia. Então, essa minha obra, essa minha última obra, e eu falo última mesmo porque, como eu disse, eu sou dos escritores do não, estou sempre parando de escrever, mas depois eu ainda continuo, né? Mas é o último publicado, e ele talvez seja o que mais demonstra assim, a paixão que eu tenho pela literatura. Então é um romance sobre literatura. Se for realmente a última obra, eu acho que ela fecha assim, com o meu desejo que eu sempre tive pela paixão da literatura, de fazer arte, que é mais importante, que para mim a literatura é uma das formas de arte. Porque eu fui, falando de frustrações, de fracassos, né? Eu sou um músico frustrado, porque eu também, quando era criança, também queria ser cantor, né? Queria ser músico. Também fui um desenhista frustrado, porque fui desenhar uma vez na escola um galo, né? Que a professora pediu para representar a letra G do alfabeto, eu desenhei um galo com 4 patas. E quando ela pediu para eu desenhar um ovo, esperando um ovo de Páscoa colorido, eu desenhei um ovo frito, assim, né? Com uma bolinha amarela, então um desenhista frustrado. Não sei fazer outra forma de arte a não ser literatura. Bem ou mal é o que eu sei fazer. Então eu queria criar, eu queria ser um artista e encontrei como uma arte para mim a literatura. Acabei de expulsar 2 testemunhas de Jeová do portão aqui de casa. Vamos lembrar sua morte e o quanto ele significa para nós, disse a mulher mais velha, enquanto a outra me oferecia um folheto. Referia-se à morte de Jesus, obviamente. Não percam o tempo de vocês e o meu, eu disse. A mulher quis contestar, então fui mais rude e gritei, vou embora, praguedo. Não gosto de religiosos que vêm bater na minha porta. Tenho raiva de vendedor também.
Um deles, certa vez, quando me recusei a comprar um de seus produtos, disse: acho que tem que ser ladrão mesmo, já que trabalhar não dá, ninguém colabora. Deixei-o ir embora resmungando. Também não gosto de visita de parentes. Recebo-os, mas não os trato bem. Não sei por que volto. Não gosto de vendedores de rapadura, de trufas, de lixeiras, de camisetas para ajudar a instituição X. Eu era viciado, estou me recuperando. Ajude-nos a recuperar outros como eu. O ser humano não tem recuperação.